Que bom que voltamos a ter nossas inspirações musicais antes da mensagem. Quero convidar os irmãos a se colocarem em pé. Vamos ler a palavra de Deus em Mateus capítulo 24, os versos 32 a 34. Os irmãos lerão o versículo 33. Aprendei, pois, a parábola da figueira, quando já os seus ramos se renovam e as folhas brotam. Sabeis que está próximo o verão. Em verdade vos digo que não passará esta geração sem que tudo isto aconteça. Que o Senhor nos ajude a compreender a sua palavra. Amém? Podem sentar. Meus irmãos, há uma dúvida sobre a questão do florescimento da figueira. Porque Jesus disse que os judeus, ao virem o florescimento da figueira, sabiam que o verão estava próximo. Aí ele falou, igualmente, quando virdes todas essas coisas acontecer, sabei que está próxima a volta do Filho do Homem. Na verdade, ele diz, está às portas. Daí o tema da mensagem desta noite, Jesus às portas. Mas além de tentar esclarecer, ou termos como propósito esclarecer esta questão do florescimento da figueira, a que Jesus estaria se referindo, nós desejamos também falar sobre esse ponto, essa questão que Jesus diz, não passará esta geração sem que tudo isto aconteça. O que Jesus estava falando a respeito do florescimento da figueira e o que ele estaria falando sobre o não passar esta geração. Eu gostaria, irmãos, que a mensagem desta noite, que vai ser sobre a volta de Jesus, não se tornasse assim algo desgastante, um termo desgastante, porque nesses tempos de pandemia tem se falado muito sobre este assunto. E aí, de tanto se falar e usar o tema, às vezes o tema se torna desgastante e aí vira quase que um jargão e as pessoas começam a cauterizar o entendimento e até meio que dizer, isso aí eu já sei, já vai falar sobre esse assunto. Está dizendo que a pandemia é a demonstração de que Jesus vai voltar. E aí cria uma espécie de resistência. Então isso é muito importante a gente prestar atenção e estar com o coração aberto para receber a palavra de Deus nesta noite, porque em Mateus capítulo 24, versículo 44, diz o seguinte, por isso ficai também vós apercebidos, porque à hora em que não cuidais, o Filho do Homem virá. Se a gente começar a dizer, este assunto eu já sei, há tanto tempo que se fala nesse tema e Jesus não voltou, se fala nesse tema e Jesus não voltou. Isso aí é mais uma mensagem. Ok, é mais uma mensagem, mas eu gostaria que os irmãos recebessem isso como uma palavra de Deus ao seu coração, até mesmo para nós não incorrermos nisso que Jesus está dizendo, que na hora que as pessoas não estiverem pensando é que ele vai voltar. Então, se nós começarmos a dizer, isso aí não é para agora não, eu não vou nem me preocupar com isso, a gente pode ser apanhado de surpresa. Então, vamos pensar em qual é o significado da questão do florescimento da figueira. E também, como eu disse, não passará esta geração. Então, em primeiro lugar, Jesus mandou que aprendêssemos sobre a parábola da figueira. É interessante que ele não diga assim, preste atenção na figueira, mas ele diz, aprendam a parábola da figueira. A ilustração que eu estou fazendo a respeito deste assunto. Aprendei, pois, a parábola da figueira.
E o que nós precisamos aprender sobre a parábola da figueira? Porque ele mandou que a gente aprendesse. Uma coisa que se vai aprender é algo que a gente não sabe e que a gente precisa exercer, realizar, empreender um esforço de aprendizado. Ele diz, aprendei. Aí, continuando no versículo 32, na parte B do versículo, diz, quando já os seus ramos se renovam e as folhas brotam, sabeis que está próximo o verão. Então, o que Jesus está usando aí? Uma ilustração que era conhecida, uma experiência conhecida pelo povo. O que isso demonstra para nós? Que a natureza testemunha a respeito de Deus, mas também a respeito dos acontecimentos. Jesus está dizendo, olha, assim como logo após o florescimento da figueira vem o verão, o que nós pensamos aqui quando chega a primavera? Nós pensamos nas flores, período das flores. Então é isso que Jesus está dizendo, olha, a primavera, vamos contextualizar aqui agora para nós. A primavera não é o período das flores? Então, assim como ao vir a primavera vêm as flores juntas, da mesma forma, quando vocês virem todas essas coisas acontecer, é como quando a figueira floresce. Quando a figueira floresce, é porque está chegando o verão. Por que nós precisamos trabalhar este assunto? Porque existe uma corrente muito forte, se os irmãos forem aos canais virtuais, os irmãos irão ver pessoas defendendo este ou aquele ponto de vista, por exemplo, dizendo, não, quando Israel foi organizado em nação, isso foi o florescimento da figueira. E existem pessoas combatendo essa ideia, de que não é assim, que o florescimento da figueira não tinha a ver com o ressurgimento de Israel. E este assunto do ressurgimento de Israel tem sido tão explorado como sendo algo assim, real, ipsis literis, ao pé da letra, que houve quem marcasse a volta de Jesus para 1988. Por quê? Porque em 1948, em maio de 48, Israel foi organizado em nação. Foi reconhecido, a nação israelense foi reconhecida pela ONU. E a partir de então, Israel passou a ser outra vez uma nação. Então eles imaginaram, se Jesus disse que uma geração era de 40 anos e o florescimento da figueira seria o ressurgimento de Israel, então Jesus vai voltar em 1988. A não ser que ele tenha voltado e todos nós ficamos aqui, né? Inclusive os que pensavam que ele iria voltar. Mas ele não voltou em 88. Aí alguém assim, com um ar de mais expert no assunto, disse, não, mas uma geração não era de 40 anos, uma geração era 70, então ele vai voltar em 2018. Aí, quando viram que ele não voltou em 88, disseram, vai voltar em 2018, logo assim, imediatamente. Porque é muito fácil você jogar datas em cima das pessoas e criar meio que assim um terror em cima das pessoas em relação à volta de Jesus. Não é com esse objetivo que a gente tem que pensar na volta de Jesus, mas sim com aquilo que Jesus mandou que a gente prestasse atenção. Então, ele não voltou também em 2018, porque senão nós também não estaríamos aqui e aqueles que profetizaram. Aliás, essa questão da volta de Jesus já vem sendo marcada muitos anos atrás. Então, houve grupos aí
com tabuleta religiosa, com placa religiosa, que previram, que marcaram data, que foram esperar. E quando não aconteceu, eles disseram, não, Jesus voltou sim, mas voltou lá no céu. Ele fez uma mudança lá no céu. E aí eles perderam muito crédito, perderam muitos adeptos naquela época, mas, mesmo assim, ainda existem aqueles que estão ali ferrenhos, acompanhando-os. Em Mateus capítulo 24, versículo 26, Jesus nos proíbe de marcar datas. Ele diz, mas a respeito daquele dia e hora, ninguém sabe, nem os anjos dos céus, nem o Filho, senão o Pai. Evidentemente que o Pai sabia, naquele momento em que Jesus estava no seu estado humano, ele havia imposto a si mesmo não saber isto. Porque durante o período terreno de Jesus, a Bíblia diz que ele se esvaziou. Ele se esvaziou, ele deixou de agir como Deus, apesar de ser Deus. Ele era Deus, mas estava agindo como um ser humano para sofrer todas as tentações, lidar com todos os problemas que um ser humano tinha e morrer também como um ser humano, sendo Deus, morrer também como um ser humano para poder expiar os pecados do ser humano. Como Deus, ele também imputou a si a pena, porque sendo ele Deus, ele que havia criado a lei, porque a lei, os 10 mandamentos, por incrível que pareça, muitas pessoas não sabem, mas os 10 mandamentos foram dados por Jesus. Porque ele é a palavra. Mas isso não é um assunto que nós vamos entrar agora. Então, ele, ao dar os mandamentos, e vendo que o ser humano não podia, ele mesmo, pagar os seus pecados, então, ele vem como homem para, como ser humano, sem pecado, pagar os pecados, mas como Deus, imputar a si mesmo a sua justiça. Então, a Bíblia diz que Deus estava em Cristo, ali na crucificação. E Deus toma parte no sofrimento daquele momento. E na justiça que ele imputa, não somente ao ser humano, da qual ele agora toma parte, na pessoa de Jesus, mas como Deus, ele também imputa a si mesmo a sua justiça e ele sofre por nós também, para que nada pudesse ser cobrado naquele momento. Então, enquanto Jesus estava vivendo como ser humano, era Deus, mas agia como ser humano, ele não sabia a data da volta dele. Evidentemente que se ele abrisse a mão da prerrogativa de viver como ser humano, ele sabia. Mas ali ele estava dizendo que ele não sabia. Por esta condição, que ele abriu mão desse tipo de conhecimento. Inclusive, ele precisava orar, ele precisava falar com o Pai sobre os próximos passos do que ia acontecer. E assim, essa revelação dos próximos atos dele eram-lhe reveladas à medida que ele orava e que ele buscava o Pai. Se os irmãos se lembrarem, quando ele estava no Monte da Transfiguração, apareceram a ele Moisés e Elias e falavam com Jesus de como seria a ressurreição dele. Por isso que ele podia dizer para os discípulos o que ia acontecer. Esses acontecimentos eram-lhe revelados, por ele estar vivendo na condição humana, apesar de ser divino. Ok? Então, por isso Jesus não sabia, na sua condição humana, mas se ele abrisse mão dessas prerrogativas, ele voltaria a saber. Ok? Então, Jesus ele nos proíbe
de marcarmos data, de dizermos, olha, vai ser daqui a 3 anos, daqui a 5 anos, no final dessa pandemia. Nós não podemos marcar, mas nós podemos prestar atenção nos sinais, conforme ele disse. Então, o que é que nós vamos nos apegar aqui? Sobre a principal lição do florescimento da figueira, porque muitas pessoas acham que Israel é a figueira que floresceu. Nós não caminhamos por aí, mas caminhamos pelo fato de que a gente deve tomar o ressurgimento de Israel como um sinal, sim, assim como muitos outros sinais que têm acontecido e que nos apontam por que o ressurgimento de Israel é importante. Porque a volta de Jesus não poderia acontecer se o povo de Israel não estivesse organizado como nação, para que as nações do mundo se voltassem contra Israel. Aí sim, esse é um ponto muito importante, o ressurgimento de Israel. Agora, e sobre aquela geração que Jesus disse não passará esta geração? Então, Israel, voltando, Israel, o soerguimento de Israel é o florescimento da figueira? Não acreditamos que seja. Mas o ressurgimento de Israel é um sinal de que a volta de Jesus está muito próxima, assim como quando a figueira floresce, está próximo o verão? Sim! O ressurgimento de Israel é um dos sinais mais evidentes da proximidade da volta de Jesus. Agora, a outra questão, que ela é bem polêmica, no sentido de que ela causa bastante discussão, é o que diz em Mateus capítulo 24, 34, de que não passará esta geração, que é o ponto 2 aí. Em verdade vos digo que não passará esta geração sem que tudo isto aconteça. Existe uma discussão sobre que a geração que Jesus falou não é a geração do nosso tempo, porque o que muitas pessoas dizem? Que quando Israel fosse organizado em igreja, não passaria esta geração. A geração de quando Israel em igreja, em nação, de quando Israel ressurgisse. Quando Israel ressurgisse como nação, não passaria esta geração. Então, aqueles que defendem uma boa gramática dizem, não, mas Jesus não está usando o pronome demonstrativo essa. Ele está usando o pronome demonstrativo esta. O que ele estaria dizendo? Os que argumentam dentro dessa linha. Que quando Jesus falou, não passará esta geração, ele está se referindo à geração em que ele estava. Não passará esta. Eles dizem, Jesus não falou essa geração. Então eu fui pesquisar nos originais e não encontrei a diferenciação do demonstrativo entre essa e esta. Fica mais ao sabor dos intérpretes textuais. Eles podem achar que é essa ou esta, dependendo do contexto. Fica a critério. Então eu fui ver diversos pontos em que aparece a palavra esse ou essa, esta ou esta, e a palavra é a mesma, autós, em grego. Não tem outra palavra que se refira a esse pronome demonstrativo. Então, quando Jesus disse, não passará esta geração, pode ser interpretado como esta, no sentido de que esta que está aqui, que eu estou vivendo, ou não passará essa geração, aquela que está distante, aquela que ainda vai acontecer, que seria o caso, ou aquela geração, para se referir a uma geração que não era a geração daquele momento. Mas, como eu já disse, por essa análise gramatical, não dá para nós definirmos se era esta ou essa. Fica
ao sabor de quem traduzir e interpretar o texto bíblico. Então, o que é que nós podemos extrair disso aí? Bom, eu já ensinei aqui aos irmãos, eu bato sempre nesta tecla, de que a revelação de Deus é progressiva e de que um fato bíblico tem um cumprimento atual, um cumprimento imediato, tem um cumprimento mediático, um pouco mais à frente, e tem um cumprimento final. Esse tem é uma força de expressão, pode ter. Então, por exemplo, quando Deus cria o homem, façamos o homem à nossa imagem e semelhança. Deus estava falando somente de Adão? Não. Ele estava falando de Adão, estava falando da geração pós-adâmica, estaria falando do homem, o Filho Jesus, estaria falando do homem que seria criado em Jesus. E nós podemos ver muitos outros casos, conforme eu já falei para os irmãos uma das últimas mensagens que eu preguei aqui, antes de sair de férias, que foi a respeito de a mulher de Adão. Não é bom que o homem esteja só. Então, quando Deus diz isto, Ele está falando somente sobre Eva, somente sobre a solidão de Adão? Não. Ele está falando também sobre a igreja, tanto que a igreja é considerada como a esposa do Cordeiro. E há um encontro, igual Deus trouxe Eva para entregá-la a Adão, da mesma forma, Jesus virá para ser entregue à igreja. Então, há esses simbolismos bíblicos que um fato bíblico acontece num momento, tem uma imediata e uma final. Na questão da serpente, por exemplo, quando Deus diz, para a serpente, maldita és tu. Quando depois Moisés vem e levanta a serpente. E aí lá em João, capítulo 3, do versículo 14 em diante, diz, e como Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que o Filho do Homem seja levantado. Quando Moisés levanta a serpente lá no deserto, ele estava levantando só uma serpente circunstancial ali? Não. Ele estava dizendo que aquilo seria também um dia levantado por Deus, alguém que se tornaria maldito. Precisamos compreender a Bíblia como um acontecimento imediato, como um acontecimento mediato e como um acontecimento final. E assim, no próprio discurso de Jesus a respeito da volta dele, podemos pontuar 3 aplicações para a referência de que não passará esta geração. Então, o ponto 2.1 que nós colocaríamos aí é que esta geração se referia à geração dos tempos de Jesus. Sim. Então, nesse sentido, nós podemos usar o pronome demonstrativo esta geração. Até mesmo pelo fato de que aquela geração do tempo de Jesus, vamos imaginar aí que Jesus estivesse com 33 anos, ela só durou mais 37 anos, porque no ano 70 a nação de Israel foi destruída pelo Império Romano. E o templo foi desmantelado, derrubado. E Israel ficou sem ser nação, já falei isso aqui muitas vezes, até o ano 1948. Então, do ano 70 até 1948, são 1878 anos que Israel ficou sem ser nação. Então, quando Jesus diz, não passará esta geração, realmente, aquela geração do tempo de Jesus não passou sem que os acontecimentos aos quais Jesus se referia se cumprissem. A segunda lição ou aplicação que tiramos desta geração, aí nós poderíamos usar o pronome demonstrativo essa, porque é a geração
imediata, do que começa a acontecer imediatamente, se prolonga pelos séculos, até o nosso tempo. O cumprimento de muitas outras profecias, como, por exemplo, a destruição de Babilônia, que foi uma profecia prevista no livro do Apocalipse. A questão da perseguição. Então, iria haver perseguição só no fim? Ou iria haver perseguição só naquele tempo? Porque Jesus disse, não passará esta geração. Então, não é esta, é essa, é a geração futura? Não. Então, precisamos entender que a perseguição sobre a qual Jesus fala se iniciaria ali e se prolongaria até a volta dele. Por exemplo, em Mateus capítulo 24, os versículos 9 a 12, vamos encontrar Jesus dizendo, então sereis atribulados e vos matarão, sereis odiados de todas as nações por causa do meu nome. Isso começou a acontecer imediatamente, não passou aquela geração sem que isso acontecesse. Mas continuou acontecendo no segundo século, no terceiro século, no quarto século, até os nossos dias. Versículo 10. Nesse tempo, muitos hão de se escandalizar, atrair e odiar uns aos outros. Isso já aconteceu, irmãos. E continua acontecendo. Versículo 11. Levantar-se-ão muitos falsos profetas. Desde aquele tempo começou a acontecer. Paulo teve que lidar com muitos problemas nas igrejas da Galácia, de Tessalônica, e até mesmo a igreja onde Timóteo foi dirigir, recomendado por Paulo, ele teve que lidar com falsos profetas naquele tempo. E ao longo da história, tem se levantado falsos profetas e atraído e dividido nações e atraído multidões. E diz aqui que enganarão a muitos. Versículo 12. E por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos se esfriará de quase todos. Por se multiplicar a iniquidade, o amor se esfriará de quase todos. Isso aconteceu naquele período, tem acontecido ao longo do século, e nós sabemos do que está acontecendo também agora. Então, como eu já expliquei, as palavras de Jesus tinham um caráter imediato, ia acontecer logo, iria acontecer ao longo dos séculos e teria um acontecimento final. O ponto 2.3 que nós queremos destacar para os irmãos nesta noite é que esta geração se refere aos acontecimentos que precederão a imediata volta de Jesus. Então, no próprio sermão escatológico de Jesus, ele fala sobre acontecimentos para esses três momentos. Os momentos do tempo dele, os momentos posteriores ao tempo dele e os momentos finais. Por exemplo, a destruição do templo de Jerusalém, conforme nós já falamos, em Mateus 24, 1 e 2, eu acho interessante isso aqui, porque tendo Jesus saído do templo, ia se retirando, quando se aproximaram dele os seus discípulos, para lhe mostrar a construção do templo. Versículo 2. Ele, porém, lhes disse, não vedes tudo isto? Em verdade vos digo que não ficará aqui pedra sobre pedra que não seja derribada. E aconteceu. Foi naquele momento. E é interessante que nesses mesmos versículos, os apóstolos perguntam, e quando acontecerão essas coisas todas e o fim do mundo? Os discípulos entenderam a mensagem de Jesus e viram que ele estava se referindo também ao fim do mundo. E aí, a repetição do aparecimento de falsos profetas, Mateus 24, 5, porque virão muitos em meu nome, dizendo eu sou o Cristo, e enganarão a muitos. Mateus 24, 6, as guerras, não é? E certamente ouvireis falar de guerras e rumores de guerras, vede, não vos assusteis, porque é necessário assim acontecer, mas ainda não é o fim. Muito interessante isso, porque, se os irmãos prestarem atenção, eu fico assim horrorizado. Você vai ver a história
de quantas guerras já aconteceram, de quantas pessoas já morreram. Olha, eu fico abismado quando eu vejo ali, principalmente que eu estou lendo agora, né, a história dos Hebreus, escrita por Joséfos, e ele, a descrição que ele fala do número de pessoas, 30 mil, 40 mil que morreram, eu falo, gente, que é isso? Em guerras, cidades inteiras eram dizimadas. Então, isso sempre aconteceu, tem acontecido e irá acontecer. Século passado, nós tivemos duas grandes guerras. A Primeira Guerra Mundial, que foi de 1914 a 1918, e houve 20 milhões de mortos. Meus irmãos, 20 milhões. Tem ideia do que é isso? 20 milhões de mortos na Primeira Grande Guerra. Na Segunda, foram 25 milhões. Só aí são 45 milhões. Isso os que foram contabilizados, não é? Porque durante o período da Guerra Fria, disse também que houve cerca de 20 milhões de mortos. E você vai ver muitas outras guerras que aconteceram com milhões de mortos. Não é assim 1, 2, 3 mil, 500 mil, não. Milhões. Evidentemente que quando a Bíblia está falando sobre isto, ela tem um cumprimento imediato, entretanto, nós temos mais de 7 bilhões de habitantes no mundo. A Bíblia diz que 1/3 da humanidade será destruída em uma dessas catástrofes, em uma dessas calamidades que estão para se abater sobre a Terra. Bom, aí agora você tem, de 7 bilhões de habitantes, você tirando 1/3, você vai ter aí mais de 3 bilhões, não, mais de 2 bilhões de habitantes. Aí agora a coisa já, né? Já teve um aumento significativo do número de mortes. Esses dias atrás, eu estava conversando com um médico e ele falou, mas vem cá, essa pandemia, será que ainda vai morrer muita gente? Eu falei, olha, eu não sei quantas vão morrer, agora a Bíblia diz que haverá um momento em que 1/3 da humanidade vai ser dizimada. Isso é um primeiro momento, mas na verdade serão 2/3. Tá? 2/3 da humanidade. Então só vai sobrar 1/3 da humanidade. E vai acontecer. Aí sim, aí será algo assim avassalador mesmo. Então, é para esse número aí de mortes e esse desastre mundial, com a dizimação de bilhões de pessoas, que a Bíblia nos chama a atenção. Então, irmãos, eu queria lembrar aos irmãos, voltar a pontuar só um pouquinho agora da pandemia, né, que estamos falando sobre os desastres, a dizimação de vidas, que os irmãos estão acompanhando aí, eu vou falar, mas porque só como uma questão de referência e dimensão de dados que os irmãos têm acompanhado. Até o dia 4, nós tínhamos 65 milhões de pessoas infectadas no mundo. 1.510.000 mortos, que não é algo assim desprezível, não é? Uma morte já não é desprezível, imagine uma quantidade dessa. A gente ficou espantada com o número de pessoas que morreram nesse acidente trágico agora aí em Monlevade. Até onde eu soube foram 18 mortes, não sei se houve mais alguma. Imagine, irmãos, se em Lagoa Santa morreram 14 pessoas, né, o que dizem que foi, e a gente está alarmado, 14 pessoas para uma cidade, e só de um ônibus morrem 18. Então, é algo assim, de realmente nos impressionar, cada vida tem sua importância. Então, 1.510.000 mortos no mundo é algo assim para realmente nos impressionar ainda mais. Em Lagoa Santa, até o último
Dia 4, havia 1.032 casos confirmados, já aumentou um pouquinho mais que eu vi hoje, e 14 óbitos, não sei se houve mais algum. Então, nós aqui estamos sendo vítimas, né, com pessoas até ligadas a parentes da nossa igreja. Isso está nos alcançando, está nos afligindo. Não é uma coisa que aconteceu na China, que aconteceu em um outro país muito distante. Está acontecendo aqui em Lagoa Santa. Está às nossas portas. Precisamos prestar atenção nisso. Está às nossas portas. Está acontecendo aqui. Quantas pessoas vão ser dizimadas? Nós não podemos, não tem como prever isto. Nós temos é que pensar que este é um acontecimento que deve continuar nos alertando. Mas parece que a gente vai se acostumando assim com os números, sabe, irmãos? Eu me lembro de quando a primeira pessoa infectada foi detectada, diagnosticada no Brasil, que foi um movimento lá em São Paulo, né, para entrevistar as autoridades, né, nesta área, tanto médica como autoridades governamentais, obter informações, uma agitação. Hoje, mais um infectado, mais um morto já não causa espanto. O que é isso? O que é isso? A gente vai viver assim indiferente com essa realidade, sem perceber que Deus está nos falando, que a gente precisa perceber que Jesus está às portas. Mas, sabe, há outras coisas que estão correndo paralelas, correndo nos bastidores, para as quais nós não estamos atentando, que são tão graves quanto essa da pandemia. Como, por exemplo, a nova ordem mundial. A coisa está andando a passos largos. Agora, em março ou abril, estava previsto para o Papa Francisco se reunir com autoridades ligadas à nova ordem mundial, porque ele é um defensor da nova ordem mundial. Os irmãos têm visto aí noticiários, têm visto decisões que ele tem tomado, inclusive em relação à Bíblia, dizendo que a Bíblia tem que ser reescrita, né, reeditada, para adequar a certos comportamentos da sociedade e do mundo. E além de ele ser reconhecido como uma pessoa que defende o lado mesmo do socialismo. Não sei até que ponto isso pode ser comprovado, mas isso tem sido pontuado na mídia, principalmente a mídia que não concorda com o socialismo. Mas o fato é que isso está acontecendo, que ele disse que a Bíblia deveria ser reeditada, sim. Ele disse isso. E entre pessoas que são chamadas de evangélicas, até pastores, recentemente os irmãos viram aí a palavra de um pastor que disse que a Bíblia deveria ser contextualizada para aceitar também certos comportamentos sociais. Olha onde nós estamos chegando. E o movimento mundial de igreja, né? A nova ordem mundial, que inclui o movimento mundial de igrejas, inclusive tem uma abreviação que é NOM, né? N-O-M, Nova Ordem Mundial. A nova ordem mundial, o que ela propõe? Haver só uma só moeda, como as moedas digitais agora já estão, né, em pleno funcionamento, e também uma só religião, porque o que vai acontecer? Os escândalos vão se sucedendo. Agora, com o que estamos vivenciando, com a realidade da pandemia, e foi isso que eu falei que iria dar uma palavra agora à noite, nós estamos, irmãos, há quase um ano, já uns 6, 7 meses, em que as nossas crianças foram tiradas da escola, foram aprisionadas em casa, as nossas crianças foram tiradas da igreja, foram proibidas de ir à igreja. Olha
que estratégia sutil, ardilosa. Porque o que certos movimentos querem? Eles querem o emburrecimento, que as pessoas se tornem burras, o emburrecimento do ser humano. Porque quanto menos o ser humano conhecer, melhor. Eles querem a destituição, a destruição do sentimento religioso e do sentimento familiar. E isso está sendo trabalhado assim, a vapor, né? A todo vapor, às pressas, realmente por diversos segmentos políticos, movimentos dentro do nosso Congresso. E recentemente eu vi uma entrevista, até mesmo do nosso presidente, tratando do assunto da Ordem Mundial de Igreja. Eu falo Ordem Mundial de Igreja, mas não é. Nova Ordem Mundial. Da Nova Ordem Mundial foi tratado, tá? E os irmãos podem ver lá, que tem a entrevista, tem a reunião, tem o assunto sendo debatido. Então, nós estamos vivendo esse momento e estamos tão desconcentrados nisso, ligados na pandemia, que não estamos percebendo algo muito sério também que está correndo paralelamente, enquanto estamos ligados na pandemia. Então, precisamos nos ligar nos outros acontecimentos e em todos os movimentos que estão acontecendo para a destruição da família, para a destruição da religião. Olha o que nós estamos vivendo nesse momento, irmãos, que não estamos nos apercebendo. As igrejas estão vivendo sob decretos governamentais para a sua reunião, para os seus cultos. Alguns governantes são mais flexíveis, outros mais inflexíveis. Eu vi, por exemplo, uma entrevista lá do Antônio Carlos Magalhães Neto, dizendo mesmo que ia mesmo fechar as igrejas, que ia caçar o alvará das igrejas. E estamos vivendo debaixo de decretos governamentais. Aqui é o prefeito municipal, lá em Belo Horizonte, ou é o governo estadual, que decide o que as igrejas vão fazer. Eles dizem que não, mas a decisão está sendo essa. Isto é um ensaio, irmãos. Está havendo um ensaio como é que o mundo vai controlar a religião, como acontece nos países socialistas. Que lá o pastor tem que mandar o sermão para ser apreciado pelo governante, para ver se ele vai aprovar ou não. E, além disso, ainda vai um espião, vai um agente secreto para a reunião da igreja para saber se o pastor não falou alguma coisa contra o governo. Estamos vivendo sob decretos governamentais para o nosso funcionamento, para os nossos cultos. Isto é um ensaio, é um teste que a gente até às vezes fica grato, não é? Porque tivemos a permissão de nos reunirmos, das crianças virem aos cultos, como agora foi permitido, dos idosos virem aos cultos. Na conversa ontem com o secretário de saúde do nosso município, ele já havia me falado isso antes, e eu achei muito importante a palavra dele, porque ele disse que ele vê os cultos como uma atividade essencial. Ok, mas não é todo mundo que pensa assim. Não é em todo município que está acontecendo assim. E até quando isso vai ser interpretado desta maneira? Então, estes acontecimentos nos apontam realmente para a realidade de que Jesus está às portas. Por isso que Jesus disse, olha, quando a figueira floresce e dá os frutos, chegou o verão.
Chegou o verão. É esse o sentido da figueira dar os frutos. Este é o sentido de não passará esta geração. Observem que Jesus não diz que ele estaria à porta. Estará às portas. É um sentido de nós dizermos que está aí, está chegando. Não vai demorar muito, aliás, já chegou, já está na porta. Mas fala as portas para se referir ao sentido de mais urgência, de iminência. Ok. E eu queria concluir a mensagem desta noite, pensando exatamente neste versículo que eu acabei de me referir a ele, que é Apocalipse, capítulo 3, e versículo 20. Quando Jesus diz: eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e cearei com ele e ele comigo. E aí a pergunta: e você? Está preparado para receber Jesus, que está às portas, não mais à porta, mas às portas? Por enquanto ele está à porta, batendo a porta do nosso coração, querendo entrar, para que a volta dele não seja uma surpresa. Isso aqui é para as pessoas que precisam entregar suas vidas a Jesus, mas é também para a igreja morna. Porque para quem foi que Jesus disse que estava à porta? Para a igreja de Laodiceia, para uma igreja morna, que Jesus disse que estava a ponto de vomitá-la. E ele falou: estou à porta. Mas agora não é só para a igreja de Laodiceia, para todas as igrejas, para todo o mundo, ele está às portas. E agora ele não está mais batendo, querendo entrar em relação à volta dele. Por enquanto ele ainda bate, querendo entrar para a salvação. Mas ele está às portas, não mais batendo para entrar, mas para estabelecer o juízo eterno. E também a recompensa eterna para aqueles que abriram a porta para ele. Que cada irmão, cada um de nós, possa entender melhor, como eu disse, o significado do florescimento da figueira e o significado de Jesus às portas. Cumprimento imediato, cumprimento mediato e o cumprimento final. E, ao que parece, nós estamos vivendo a geração do cumprimento final. Que Ele nos ajude, irmãos, a estar preparados para o Senhor, quando o Senhor se manifestar. Amém? Amém.